Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Icaro Castro e hoje falaremos sobre os ácidos nucleicos. E para não perder o costume, segue o fio. Meu querido aluno, minha querida aluna, nós chegamos em um ponto crucial do nosso conteúdo de bioquímica, que é sobre os ácidos nucleicos. Essas moléculas, elas são fundamentais no nosso organismo. É como se elas fossem o cérebro da célula. Claro que célula não tem cérebro, mas se tivesse uma parte pensante, seria formada por ácidos nucleicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que tu é, o teu tamanho, a cor do teu olho, a cor do teu cabelo, o teu lóbulo da orelha solto ou grudadinho, a capacidade de dobrar a língua ou não, a tua cor, enfim, tudo é definido pelo teu material genético, pelo teu DNA, que é um ácido nucleico. Então, os ácidos nucleicos, eles podem ser de dois tipos. Ou é DNA, como eu falei anteriormente, ou é RNA. Esse aqui é uma abreviação para ácido desoxirribonucleico. E RNA é uma abreviação para ácido ribonucleico. Então, primeiramente, se ele é ácido, quer dizer que essa substância ele tem um pH, um potencial hidrogeniônico, menor do que 7. Porque a substância que tem pH maior que 7 é uma substância básica. Então, já vimos pelo nome que é uma substância com pH menor do que 7. Qual a função do ácido nucleico? Vamos primeiro evidenciar o nome nucleico. Por que nucleico? Porque se encontra no núcleo a sua maior quantidade. Então, quer dizer o quê? Que a maior parte do ácido nucleico da célula está no núcleo. Mas ele também aparece nas várias partes da célula. A maior parte é no núcleo, mas não se limita ao núcleo, ok? Então, os ácidos nucleicos, como eu disse, eles são fundamentais para que nós tenhamos a característica que temos hoje. Então, tudo que você é a partir do seu ácido nucleico. Além disso, ele também é aquele material que é passado de seus pais para vocês e serão passados pelos seus filhos, enfim, ele é o material da hereditariedade. Aquilo que vocês passam para formar o filho de vocês é também ácido nucleico, mais especificamente DNA. Então, fazendo a analogia do DNA como um cérebro, o cérebro ele comanda o corpo, o DNA ele comanda a célula. Como é que ele faz isso? O DNA ele tem uma capacidade, ele tem estruturas chamadas genes. E esses genes eles são transcritos. É como se fosse uma receita. Imagina que a receita que está no DNA está em inglês. Está aqui, a receita de um mousse. Milk cream, juice, condensed milk. Então está tudo em inglês. Aí ele sofre uma transcrição. Um pedaço de DNA que tem a receita sofre uma transcrição. Nesse processo, essa receita ela é como se fosse colocada agora em português. Então está aqui, ó, creme de leite, suco e leite condensado. A informação que está no DNA estava em inglês e ela foi transcrita para o RNA e agora está em português. É como essa mais ou menos analogia, ok? Por que é que o DNA transcreve essa informação? Porque lembra,
O DNA ele fica limitado ao núcleo. Por estar limitado ao núcleo e não poder sair de lá, ele tem que, de alguma forma, fazer com que a sua informação chegue ao citoplasma, onde a proteína é formada. Então, ele manda um mensageiro, um RNA mensageiro. Esse RNA ele manda a informação até o citoplasma e lá vai formar a proteína. Um exemplo, a melanina, que é a proteína que deixa a pele mais escura. Quanto mais melanina, mais escura a pele e os olhos, por exemplo. Então, é como se a melanina, fazendo a analogia do mousse, ela fosse o mousse feito. Ou seja, só vai ter mousse, no caso de maracujá, se tiver receita para mousse de maracujá no teu DNA. Se o teu DNA tiver uma receita para mousse de limão, o mousse vai ser de limão. Eu espero que vocês tenham entendido essa analogia. Por exemplo, uma pessoa que tem o cabelo encaracolado. Isso acontece porque o seu DNA ele tem a informação para gerar um cabelo encaracolado. Então, esse DNAzinho que tem a informação para gerar o cabelo encaracolado, ele vai produzir um RNA mensageiro com essa informação, que vai produzir uma proteína que vai deixar teu cabelo encaracolado. Da mesma forma, a cor da pele, a cor dos olhos, o teu tipo sanguíneo. Por exemplo, o teu DNA ele tem informação genética para produzir uma proteína A. Essa informação forma, então, um RNA mensageiro, que depois forma, então, a proteína A. Ou seja, teu sangue vai ser do tipo sanguíneo A. Enfim, espero que tenham entendido. Então, veja que nesse processo, onde vai do DNA à proteína, nós temos a participação tanto de DNA quanto de RNA. As duas moléculas, os dois ácidos nucleicos, são participantes desse processo. Esse processo é tão importante que ele é o dogma central da biologia. Ou seja, isso aqui é uma verdade absoluta na biologia. Todo ser vivo passa por esse processo. O DNA gera um RNA mensageiro que gera uma proteína. É assim, por exemplo, que hoje produzimos a insulina humana. Olha que legal! Antigamente, o que a gente fazia? A gente pegava o porquinho, certo? O porquinho lá, morto. A gente ia lá para o pâncreas do porquinho, tirava a insulina desse porquinho, e aplicava nas pessoas que tinham diabetes. Então, muitas vezes tinha rejeição e a quantidade de insulina tirada do porco era muito pouca. O que é que nós fazemos hoje? Nós pegamos um pedaço do DNA humano, tá aqui, e esse pedaço ele tem a informação para produzir a insulina. Cortamos esse pedaço e colocamos dentro de uma bactéria. A bactéria ela não precisa de insulina. Uma bactéria não produz insulina para ela porque ela não precisa. Mas tu colocando essa informação genética dentro da bactéria, o que acontece? Ela passa a produzir insulina. Então, a nossa insulina, ela vem de uma bactéria. No caso, a insulina é de quem usa, quem aplica e tem, no caso, diabetes. Tá bom? Então, veja como esse processo é tão importante para a gente. É isso, por exemplo, como eu disse anteriormente, que faz tua pele ser mais clara ou mais escura, por exemplo. É a quantidade de melanina que está definida no teu DNA. Ok, então já vimos a importância dos ácidos nucleicos. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre a estrutura. Os ácidos nucleicos também são polímeros, assim como nós vimos lá com as proteínas, assim como nós vimos com polissacarídeos. O que são polímeros? São estruturas maiores formadas por repetições de partes menores. Essas repetições tu vai chamar de monômero.
Qual o monômero dos ácidos nucleicos? Os nucleotídeos, ou seja, um conjunto de nucleotídeos forma os ácidos nucleicos. O nucleotídeo ele tem 3 partes principais. Veja aqui, todo nucleotídeo tem 3 partes principais. A primeira delas é a base nitrogenada. A segunda é a pentose, lembrando que pentose é um açúcar, como nós vimos, um açúcar de 5 carbonos, e o grupamento fosfato. Então, vamos começar conhecendo as bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos. Nós temos 5 tipos de base: citosina, timina, uracila, adenina e guanina. Também podemos chamar somente de C, citosina, T, timina, U, uracila, A, adenina e G, guanina. Essas bases se dividem em bases púricas, ou purinas, e bases pirimídicas, no caso, pirimidinas. Qual a diferença? É que as purinas, no caso, adenina e guanina, elas possuem 2 anéis. 2 anéis. 2 anéis. Como você lembrar qual é purina e qual é pirimidina? A purina, lembra assim, purina, pura, água pura, Ag. Então, purina, adenina, guanina, Ag, água. A água é pura, então, purina, adenina e guanina. Fica o bizuzinho do tio Ícaro. E quais são as pirimidinas? Aqui tem uma cadeia, no caso, citosina, timina e uracila. O que eu quero destacar aqui? Olha que legal. Essas bases, elas compõem tanto o DNA, quanto compõem também o RNA. Só que nós temos diferenças. Primeiro, quais são as bases comuns? Ou seja, as bases que aparecem tanto no RNA quanto no DNA. Citosina é base que aparece tanto no DNA quanto no RNA. Adenina é também base comum. Ela tem tanto no RNA quanto no DNA. E guanina também é base comum. Se encontra no DNA e no RNA. Vamos agora ver quais são as bases que não são comuns aos dois. Timina e uracila. Onde aparece timina? A timina é exclusiva do DNA. Então, se tiver uma molécula com timina, quer dizer que é um DNA. E, claro, sobrou a uracila, que participa do RNA. Então, está aqui, ó, a uracila participando do RNA. Então, se tem uracila, é o quê? É um RNA. Beleza, então já vimos as bases. Em resumo, nós temos 5 tipos, ok? Sendo eles adenina, guanina, citosina, timina e uracila. A adenina, a guanina e a citosina, elas são comuns ao DNA e ao RNA. A timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. Vimos que as bases podem ter 2 cadeias, no caso, serem bases púricas, adenina, guanina, Ag, água pura, ou terem somente uma cadeia, sendo bases pirimídicas, citosina, timina e uracila. Vamos agora, então, conhecer a pentose. A pentose também varia de acordo se é RNA e DNA. Então, qual a diferença da pentose do DNA e do RNA? Nós vimos lá, na aula de açúcares, que a ribose e a desoxirribose, elas diferem em um único ponto. É que a desoxirribose tem um oxigênio a menos, desoxi, ou seja, menos um oxigênio. Aqui, ó. Veja, aqui, ó, carbono 1, carbono 2. Ela tem menos um oxigênio ligado ao carbono 2. Então, desoxi.
nós já vimos, por enquanto, duas diferenças aqui entre RNA e DNA. Diferença 1. O DNA ele tem timina, o RNA tem uracila. Diferença 2. Na pentose, o DNA ele tem uma desoxirribose. O RNA tem somente uma ribose. Terceira diferença, só para ficar bem claro. O DNA ele tem cadeia dupla. Veja aqui, ó. E o RNA ele tem cadeia simples. Então, isso aqui, ó, é um DNA. Veja aqui. Nucleotídeo, ó, vamos circular aqui o nucleotídeo. Fosfato, açúcar e base. Aqui nós temos uma cadeia e aqui nós temos a outra cadeia. Então, é uma cadeia ligada a outra cadeia. O que é que vocês têm que saber em relação a isso? É que essa ligação é feita por pontes de hidrogênio. Então, ó, uma cadeia de nucleotídeos se liga a outra cadeia de nucleotídeos para formar o DNA. A ligação entre as duas cadeias é feita por ponte de hidrogênio. Aqui, ó. Lembrando, sempre, não tem exceções, citosina se liga com guanina. Essa ligação ela é formada por três pontos de hidrogênio, então é a ligação tripla. E a adenina se liga com timina. E essa ligação é feita por duas pontes de hidrogênio, então ligação dupla. Então, meus queridos alunos, essa foi nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado e até uma próxima.